Todos recordamos esos momentos de ver Todos a nos lembramos niños desses subidos en las momentos de copas de los ver árboles tratando de crianças tener nas copas das señal árvores con los techos de sus tentando, casas hã, para poder recibir obter bendiciones. sinais das Soy Glenda casas, Umaña, periodista de seus internacional, pais. y Sou, estoy encantada, es hã, un honor estar acá. Me Glenda encantan las Umaña, é premisas. um grande prazer Hace estar aqui. poco, Também a me finales de encantam agosto, se as firmó un premissas. No acuerdo final de histórico agosto, se entre el assinou um Banco acordo Interamericano de histórico entre o Desarrollo Banco y el Banco Interamericano de Mundial Desenvolvimento e para o Banco trabajar Mundial conjuntamente. Esta para noticia trabalhar realmente a mí me conjuntamente. ha Esta sorprendido. En notícia este me momento estamos surpreendeu. en Neste Washington, una de momento, estamos em de mis ciudades Washington, preferidas, uma das minhas cidades transmitiendo desde preferidas, la sede principal del transmitindo Banco a partir Interamericano de da Desarrollo sede y principal les do voy a Banco contar Interamericano de que en los Desenvolvimento próximos e 30 vou minutos contar-lhes que nos ustedes próximos van a ser 30 parte minutos vamos de fazer unos parte anuncios importantes de alguns relacionados a la anúncios educación. importantes relacionados à educação. Bienvenidos todos a Conectados, Bem-vindos a Transformación Digital Conectados, para transformação acelerar el digital para aprendizaje. Y lo acelerar primero a que quiero hacer aprendizagem. acá E a es primeira coisa que gostaria de presentarles a fazer los aqui é invitados lhes de lujo, apresentar uno del os Banco dois Mundial y otra del convidados, Banco um do Interamericano de Banco Desarrollo. Mundial e outra Ana do Banco María Interamericano de Ibáñez es Desenvolvimento. la Ana Maria vicepresidenta Ibáñez de é Sectores y vice-presidente Conocimiento del de Banco Setores e Interamericano de Conhecimento Desarrollo. do Bienvenida, Ana BID. María. Gracias, Glenda, Bem-vinda. y bienvenidos todos aquí. Realmente Obrigada, es un Glenda, e gusto bem-vindos tenerlos y todos tenerlas ao acá. BID. É um Y prazer Jaime recebê-los Saavedra, aqui. E justamente es el Jaime director de Saavedra, Desarrollo Humano justamente para América diretor Latina y de el Caribe Desenvolvimento Humano del para a Banco América Mundial. Latina e o Un Caribe gusto do estar Banco acá Mundial. justamente É para um grande prazer continuar estar aqui para con este continuar acuerdo y con conjunto de com o actividades y acordo del e Banco com o Mundial, que como tú conjunto de decías, ha sido atividades un inicio do BID e histórico, do Banco pero solo es un Mundial. comienzo Foi de um todo lo que vamos a Solo un tener início que hacer. comienzo y histórico. Isso quizá é só o ustedes que nos começo. acompañan E virtualmente, por talvez os cierto, senhores que aprovecho nos para decirles acompanham que todos virtualmente, aquellos que aproveito quieran, para lhes hay dizer traducción que simultánea en todos, inglés para y en todos os que portugués. quiserem, há Aquí tradução simultânea estamos em para inglês e para português, que ustedes assim, tengan variedad y para puedan que tenham también conectarse, variedade pero e por possam supuesto conectar-se. que Mas, fuera evidentemente, de la firma de ese acuerdo histórico, para de lo além que hay en da concreto, assinatura y de desse eso acordo vamos histórico, o a que há hablar de el día de hoy. concreto? É Les voy disso a que nós vamos contar un falar no dia de poquitico de hoje. estos antecedentes, porque ese Será acuerdo que firmado por los presidentes poderia de ambos contar os bancos antecedentes son do tres acordo temas assinado pelos principales. presidentes de Uno que ambos os tiene que bancos? ver Há con três temas el principais. desafío de Um que está deforestación relacionado ao cero en el desafio de Amazonas. Lo segundo desmatamento es zero no fortalecer Amazonas. la Em zona segundo del lugar, Caribe ante desastres fortalecer a zona do naturales. Caribe Y el para tercero, enfrentar catástrofes reducir naturais. E la o brecha terceiro é digital reduzir en a la región. lacuna Esto es a digital lo que na nos atañe, região. reducir É la isto que brecha nos digital ocupa, en la reduzir a región. lacuna Y lo primero que digital se me na viene a la região. mente, y ustedes como E super aí é expertos a lo han primeira coisa vivido, que me es vem em esa mente, población e os que senhores, ha como quedado especialistas, aislada, pero ahora surge una oportunidad. viram Yo primero que a população ficou quisiera que isolada, me mas cuenten un agora poquito. surge uma oportunidade. Jaime, Será que poderiam me contar? acaban de Jaime, publicar un Jaime, libro que se acaba llama de Estamos publicar um tarde. livro que ¿Por se qué? chama Estamos Tarde. Por quê? Aquí estamos para hablar de cómo utilizar la Bem, tecnología para estamos aqui mejorar los para aprendizajes falar de los chicos, de como pero una de utilizar las a cosas que quería tecnologia para mencionar es que melhorar a lo que aprendizagem mencionas dos es la alunos. urgencia Mas uma de hacer coisa esto que eu menciono lo no más meu livro é rápidamente a posible. urgência da tarefa. Nós temos que Y, fazê-lo rapidamente. y una manera de mostrar esa urgencia, E a maneira de mostrar essa la verdad me la urgência, dijo un chico en el norte del na Perú. realidade, me foi En dita el Perú por nosotros um hicimos un rapaz no conjunto de norte do escuelas de tiempo Peru. completo Nós y visitamos muchas de fizemos, estas escuelas. visitamos Y era una muitas escuela que tenía escolas más em tempo tecnología, integral otras con no Peru. ruedas, Algumas para los tinham docentes, un mejor mais servicio. capacitação para os Visitemos docentes, mais esas tempo na escuelas escola, melhor y siempre serviço. les Visitei preguntaba a los muitas chicos cuando dessas estaban escolas respondiendo si e estaban sempre perguntava totalmente às satisfechos crianças e aos pais se con ese estavam nuevo servicio, ¿no? satisfeitos Esperando que com algunos esse chicos novo dijéramos serviço, sí, está mejor esperando que las escuelas. Pero la respuesta que era siempre dissessem muy que positiva, sim. A excepto resposta sempre foi muito un niño positiva, com involucrado exceção en de um Piura rapaz y me que levantou dice, a mão bueno, eso está em muy bien, Piura e pero me yo disse: estoy Olha, en tudo muito quinto bom, secundaria, só es el que eu estou último na año. quinta secundária, Eso está bien último para los ano do chicos de ensino primero y médio. segundo. Isso está bom Para mí para as llegó muy crianças de tarde. primeiro? Yo ya Para me mim voy, chegou muito tarde, eu já para estou mí llegó muy saindo. tarde. Para mim Y yo chegou no tenía muito respuesta para tarde. ese chico. E eu não tinha Esos cinco resposta para esse años de rapaz. secundaria, esos Esses cinco 5 años de anos de adolescencia secundária, esses perdieron. 5 anos de adolescência não têm como Entonces, ser quería Algo, simplemente devolvidos. una muestra
Então, isto é todo uma lo que estamos haciendo amostra de simplemente que tenemos tudo o que que estamos hacerlo, fazendo neste momento tem porque en que ser este feito momento ya hay rapidamente, muchos porque niños neste momento já esperando. há um menino, uma menina, María, ¿tú has um tenido adolescente que está una esperando o melhor trayectoria serviço. como mujer Ana líder Maria, en você Latinoamérica teve uma impresionante? estratégia ¿Y como cuál mulher te líder parece na América que Latina decenas e de também estudiantes que han foi pasado por tus professora. aulas, qué te ha Dezenas de estudantes passaram por marcado? suas aulas. O que a Bueno, yo marcou? fui profesora Bem, durante eu fui 16 años en una professora escuela durante universitaria, 16 anos, professora ejercí la educación universitária, eu, realmente. portanto, Y exerci a fui educação de profesora de alguma más de maneira, 600 e fui personas a lo professora largo de de mi vida. 600 Y pessoas a ao longo mí no da hay nada vida. que me gustara E más y que não me há motive nada más que me que gostaria mais e recibir unos de estudiantes que eu gosto jóvenes, do que llenos de receber vida, de estudantes esperanza, de jovens, cheios crecimiento, de vida, com vontade de pero con pocas cabezas. abarcar o mundo, Y verlos mas ir creciendo, profesionando e vê-los ir profesionalmente y crescendo fortaleciéndose a lo profissionalmente largo e de su carrera fortalecendo-os ao universitaria longo de sua y verlos carreira ahora universitária, ejerciendo vê-los profesionalmente agora desde un também excelente exercendo proceso. suas Aquí en el profissões BID he recibido com correos de gente que êxito. fue Aqui estudiante no mía BID eu aquí recebo mismo, cartas de que fue alunos que estudiante foram, en el de año gente que tal foi y meu ahora es aluno, profesor olha, defensivo. fui Sí, seu la aluno no educación que ano ustedes me tal, eu dieron estou me dio la nisso, libertad e a de estar educação acá. que vocês me Entonces deram me deu a eso yo veo liberdade que de ahora está estar siendo las aqui. cosas más lindas que me ha Isso pasado é en uma mi das vida, coisas haber mais sido bonitas que profesora. me aconteceu na vida, ter sido Muchas professora. gracias por Muito compartir un obrigada, poco muito de obrigada por compartilhar um ese pouco aspecto humano de ustedes también como funcionarios. desses Y bueno, aspectos yo humanos. quisiera saber, y Bem, todos eu acá, ¿en gostaria qué de momento saber se em decide? que Estábamos hablando momento se anteriormente decide, estávamos de falando estos tres temas anteriormente prioritarios en destes este três temas acuerdo histórico prioritários, entre el neste Banco Mundial acordo y el histórico Banco entre o Banco Interamericano de Mundial e o Desarrollo Banco para trabajar Interamericano de conjuntamente. Desenvolvimento ¿En qué para momento y por trabalhar em qué conjunto? se Em que decide? momento e por Bueno, le que vamos a dar primero que decidiu-se? nada Bem, em primeiro, importancia a esa vamos transformación atribuir digital, a la grande agenda importância à educativa. ¿Por transformação quê? digital, à agenda educacional. Gracias por Por la quê? pregunta, Glenda. Yo creo que es muy Obrigada pela importante. pergunta, Glenda. Nosotros Eu acho en que é el muito banco, en el importante. Banco Nós, Interamericano de Desarrollo No Banco y ya Interamericano de también Desenvolvimento e no consideramos que Banco la Mundial educación está en el também, centro, consideramos que a porque educação está nosotros no debemos servir a los centro países. do que Por nós un devemos lado, la fazer nos educación países. Por um lado, a genera, educação ayuda a la gera gente a salir de la pobreza ajuda as y pessoas a ayuda a saírem da reducir la pobreza desigualdad. e ajuda La a educación reduzir también a es muy importante desigualdade. para A aumentar la educação também é productividad, muito pero importante como para decía aumentar a antes, la produtividade. educación de Mas, como libertad eu nos dizia permite antes, a hacer lo que educação quieran da de para liberdade desarrollarse. permite às Entonces pessoas nosotros fazerem o que consideramos que la quiserem para educación se tenía que desenvolver. estar en el Nós centro achamos de que a ese acuerdo que educação hicimos en el está BID no y en el Banco centro Mundial. desse acordo Y la región realizado tiene pelo muchos BID e desafíos pelo para Banco poder Mundial. seguir en E a América região Latina. tem Yo quiero muitos solamente desafios. mencionar dos. El primero E es gostaria de que mencionar tenemos apenas dois. alrededor de Em primeiro 118 lugar, millones de temos niños. cerca de Estos son 118 118 milhões millones de de niños que de crianças, pronto no van a tener 118 educación milhões de adecuada. crianças que não vão ter Primero, a hay 10 educação millones que están adequada. fuera Primeiro, de la alguns escuela. milhões ¿Por que estão qué? Por fora da muchas escola. razones, Por pero quê? deberían estar Por estudiando. milhares de razões, Segundo, mas tenemos deveriam estar 58 estudando. millones E que depois pueden temos tener riesgo de 58 milhões abandonar la que educación y correm o terminar risco de cualquier abandonar a currículo a lo instrução largo de la e não vida sin cuenta terminar que o ciclo están educacional teniendo ao longo da educación o una vida. educación E adecuada. Entonces tenemos não que estão recebendo a concentrarnos en esos educação niños adequada. Então, nós para temos que nos ayudarlos y concentrar abordar nessas estos desafíos crianças que son para urgentes. ajudá-los a Lo abordar esses segundo, desafios que são creo que muito Jaime lo va a urgentes. mencionar Em segundo más, es que lugar, eu acho durante que la o pandemia Jaime vai perdimos mencionar isso, años de durante a educación. pandemia Perdimos perdemos años de anos educación de por lo que estaba educação diciendo al e anos de inicio, porque no educação pelo que eu teníamos las dizia no herramientas começo, porque para que não todos los niños de la dispunhamos das región ferramentas para pudieran que todas as hacer crianças da lo que tenían que região hacer y educarse pudessem y continuar fazer su o que proceso educativo. tivessem Entonces las que pérdidas tinham que fazer e fueron continuar seu enormes. processo Y educacional. por eso, ¿qué Então, as tenemos que hacer en perdas eso? educacionais foram Tenemos que enormes. ayudar a esos Por niños isso, nós temos y que a esos ajudar estudiantes y a esos niños essas beneficiarios crianças, a que terminen su ciclo adolescentes, educativo a y que terminar se seu eduquen. ciclo Hemos educacional. logrado aumentar la educación primaria en la Conseguimos región y aumentar a hemos logrado educação aumentar el primária na acceso a la região, educación, pero conseguimos todavía aumentar o tenemos una acesso à de cada cuatro educação, personas mas no termina uma de su cada proceso quatro educativo. pessoas não Un termina seu processo porcentaje alto educacional. terminan, Uma pero no están porcentagem muito preparados para alta que não competir en el termina, mercado ou então laboral. que Por termina, esos mas não niños, estão por esos preparados estudiantes para tenemos competir una nos deuda mercados de grande. trabalho. Então, Lo nós segundo temos es que uma tenemos que dívida para mejorar com la esses calidad estudantes. educativa. La Em segundo calidad lugar, nós educativa de temos la que región melhorar a todavía está muy qualidade da lejos de lo que educação. debería A ser. qualidade ainda Cuando está nos muito comparamos longe con do los que países deveria de la ser. OCDE, Quando los nos niños de 15 comparamos com os años países tienen da un retraso OCDE, de 3 as años crianças de 15 en anos têm um atraso de actividades 3 emocionales y anos
em muitas competências, matemáticas e outro tipo de coisas, em comparação com países da OCDE. Então, temos que ver como fortalecer, melhorar a qualidade da educação. E, por fim, temos que combater a desigualdade e as segregações que enfrentamos. Temos grupos de altas rendas que obtêm a melhor educação e as melhores oportunidades, e temos alunos de
baixa renda que têm uma educação que deixa muito a desejar. E este não é apenas um problema da desigualdade, mas é também um problema para nós como sociedade. Uma sociedade que quer trabalhar e alcançar objetivos comuns. Então, há muitas coisas em que temos que trabalhar e é o que nós queremos fazer neste acordo. É por isso que lhe atribuíram essa a prioridade. E por parte do Banco Mundial, Jaime, eu gostaria de resumir dizendo que antes da pandemia vivíamos uma crise de aprendizagem, uma crise muito grave. Mais da metade das crianças no mundo, países de renda média e de renda baixa, e mais da metade das crianças na América Latina acabava a primária sem entender um texto simples. E este número para a América Latina, antes da pandemia, era de 52%. Se nós pensarmos bem, é um número gravíssimo. Metade das crianças acabam o ensino elementar e não têm competências básicas. Essa pobreza da aprendizagem deveria ser de zero, como a fome, como a pobreza extrema. Eles, pelo menos, eles teriam que poder ler e entender um texto simples. É um problema grave e essa crise de aprendizagem se agravou com a pandemia, como dizia Ana Maria. Infelizmente, a América Latina, juntamente com o sul da Ásia, foram as duas regiões em que os fechamentos das escolas foram os mais longos, 2 longos anos, onde a maior parte da região, as escolas da região estiveram fechadas, com muito pouco estímulo escolar. Então, a pergunta é: podemos fazer alguma coisa? A resposta é sim. O conjunto de soluções de recuperação é complexa e urgente. O grande desafio que nós temos, e por isso a tecnologia é tão importante, é que tudo o que nós temos que fazer tem que fazer em escala, para todas as crianças. Como disse Ana Maria, a educação da liberdade. Então, nós temos que garantir que todas as crianças sejam livres, livres de ter a oportunidade de ter uma educação decente. E temas em que podemos avançar rapidamente, e a tecnologia pode ser crucial a curto prazo, claro, agora. Uma é medir as aprendizagens. Infelizmente, nem toda a região está utilizando as ferramentas que já existem para saber qual é o nível em que está o sistema e o nível em que está cada criança. E com a tecnologia, inclusive com a tecnologia de que nós já conhecemos há 15 anos, um professor pode saber qual é o nível em que está cada criança, a trajetória de cada criança e ajustar o estímulo necessário para a criança. Em segundo lugar, nós temos que dar aos professores o apoio necessário. E isso implica reformar totalmente o nosso apoio de formação dos docentes, sair do treinamento tradicional para um treinamento muito mais pragmático e muito mais relacionado a observar o docente e dar-lhe feedback com um coach. Isso é algo que também se pode fazer com a tecnologia. Em terceiro lugar, nós temos que usar os métodos corretos. Se falando apenas da leitura, o método fonético é um método-chave, onde há evidência que funciona e, infelizmente, nem todos os nossos países o utilizam. E, finalmente, temos que nos garantir de lhes dar os materiais corretos. Medir as aprendizagens, tudo começa com meme. Os professores, o método correto e materiais adequados. E os materiais, toda a criança tem que ter um livro, um caderno, e nós podemos começar a investir agora para fazer com que o professor possa adequar o ensino ao nível em que está a criança. Essa tecnologia já existe também. Então, temos que avançar, pelo menos nessas 4 áreas. Isso é viável? Sim, é viável. E a tecnologia nos pode permitir avançar tudo isso com escala e dar essa liberdade a todas as nossas crianças e adolescentes. Isso parece maravilhoso, nos dá uma enorme esperança. Vamos falar um pouco mais do papel das novas tecnologias, da digitalização. Ana Maria. Antes disso, eu gostaria de enfatizar muitas coisas que dizia Jaime, a importância de colocar no centro do debate o debate sobre a educação e tudo o que temos que fazer para que isso aconteça. Esse é o objetivo, para além da transformação digital, que os governos lhe atribuam mais importância. Estamos aqui, o Banco Mundial e o BID, para ajudar os governos a
melhorar a educação, mas parte do que estamos fazendo com este Y acordo, tenemos e que la urgencia é muito de empezar importante, ya, como dice é Jaime, a con las urgência. Já é conexiones. tarde, como Entonces, eso diz es o una de las Jaime. cosas que queremos Então, hacer uma con das este coisas acuerdo que nós y queremos lo vamos a fazer com hacer este de manera acordo, e muy vamos decidida. fazê-lo de Ya maneira hablando muito de la decidida, é transformación colocar a digital, educação no centro. decidimos Agora, que falando queríamos da concentrarnos en la transformação transformación digital, digital. Nosotros, por decidimos que supuesto, não cada íamos nos institución iba a concentrar na hacer de su transformação proceso de digital. educación, Claro pero que cada dijimos instituição nosotros vai vamos a continuar colaborar en fazer suas transformación coisas digital y com a acompañar esta educação, mas vamos transformación digital. colaborar em termos de Es muy transformação importante hacerlo, es digital. É muito eso es importante concreto y es una fazê-lo. cosa muy Isso é concreta. concreto e é ¿Y uma por qué coisa muito decidimos hacerlo así? concreta. E Precisamente lo por que que estaba decidimos diciendo, fazer aqui? porque tenemos Justamente en pelo América que Latina y el Caribe, estávamos tenemos una dizendo. Na desigualdad América muy Latina e no grande Caribe, en temos el uma grande acceso a desigualdade la também no conectividad y acesso a à las conectividade tecnologías digitales. e as Entonces, por tecnologias esa razón digitais. dijimos, bueno, Então, por essa razão, centrémonos ahí, dissemos, creemos que bem, nos vamos podemos nos complementar muy concentrar bien, aí, achamos lo que primero que podemos nos tenemos que llevar complementar es muito bem, conectividad e a digital primeira a coisa las que temos que escuelas. levar é a Cuando nosotros conectividade vemos las digital às escuelas escolas. primarias, Quando nós vemos as escolas 66% primárias, de las escuelas primarias no tienen 66% das escolas conectividad digital. primárias não têm conectividade 44% digital, de las escuelas 44% secundarias carecen das también de escolas internet. secundárias Entonces, também carecem de ya vemos internet. que tener acceso Então, a internet já vemos que ter es acesso à algo básico para internet los é colegios y para algo las escuelas. Es básico casi para como os tener agua, colégios e tener para as electricidad o escolas. É tener quase internet. como ter Entonces, lo água, primero que queremos eletricidade, hacer é es ter saber internet. de Então, a eso y primeira coisa obviamente que para queremos ustedes fazer é isso. E eso óbvio, está muy quando marcado vocês por las veem, isso diferencias está de muito ingresos, ¿no? marcado Entonces, pelas los colegios diferenças de de renda. ingresos Os que tienen colégios eso. de Lo segundo renda mais es que baixo não necesitan têm además las herramientas para conectividade. poder Além acceder a disso, todo eles lo que estaba precisam de diciendo ferramentas precisamente para Jaime. poder Entonces acessar necesitamos a tener tudo computadores, mencionado que necesitamos foi tener tabletas. mencionado Cuando por nosotros Jaime, vimos lo que pasó en tablets, la pandemia, computadores. Quando nós teníamos vimos dos o que grupos aconteceu na de pandemia, estudiantes, un tínhamos grupo que dois tenían grupos de alunos, internet, que computadores, tinha y acesso à tenían internet, en casa computadores, ayudándole a entender todo os el pais em proceso casa ajudando a pedagógico, y entender todo teníamos o otros niños processo que no tenían educacional e ni pedagógico, e internet, ni crianças que tenían não tinham nem computador, con unos internet, padres nem que no podían computador, e realmente com apoyarlos en el proceso pais que não pedagógico. podiam Pero lo otro apoiá-los no es que tienen processo que tener internet. pedagógico. Cuando nosotros Além vemos los disso, niños de bajos quando ingresos, nós vemos as 80% crianças tienen de computador, famílias de alta bajos renda, ingresos 80% 15%, têm computador, 20% tienen baixa renda computador. Entonces aquí 20% estamos têm midiendo la computador. desigualdad desde Então, que están los aqui jóvenes. Y la estamos pandemia, aumentando a la desigualdade tecnología entre os ya, yo no jovens. quiero repetir lo que E dijo Jaime, eu lo não dijo de quero manera muy repetir o que elocuente, Jaime já apoya disse de el maneira proceso muito pedagógico eloquente. y A apoya el proceso tecnologia pode educativo. apoiar o Yo aquí processo quiero pedagógico e como educacional. una resaltar algo también de cautela, Eu ¿no? La gostaria de tecnología por sí ressaltar sola algo. realmente A no nos va a tecnologia permitir por si alcanzar todo lo só que não vai necesitamos nos en educación. permitir El centro de este alcançar tudo o proceso que es queremos na trabajar educação. con O los centro é trabalhar profesores com os y por eso professores entonces nosotros e por queremos hacer un isso trabajo en nós donde vamos a queremos estar fazer um trabalho fortaleciendo las onde capacidades. ¿Hay un vamos plan para fortalecer eso? as Sí, eso capacidades, es as una parte competências. central de lo que Sim, há um queremos hacer. plano. Isso é uma Va a parte estar ahí central do en que el nós centro queremos de lo fazer que vamos a e vai estar estar no trabajando y centro es do que vamos obviamente acceso a la focar. conectividad, E, acceso evidentemente, a acesso à ayudas digitales y conectividade, programas digitales, ajudas lo que queramos, digitais, pero programas eso digitais, o que van a estar queiramos, ahí trabajando mas muy é, fuerte con los sobretudo, um profesores. trabalho Entonces, muito eso es forte com os básicamente lo que professores. nosotros queremos hacer en escuelas conectadas Basicamente, é para isso que todos, nós queremos fazer nas y escolas como aquí acerca de conectadas lo que Jaime para estaba todos e mencionando. ¿Cómo poderemos lograrlo, fazer assim Jaime? tudo que o ¿Qué Jaime já más? mencionou. ¿Cuál es Como el plan concreto conseguir que isso? ustedes Jaime, qual é para o esos plano objetivos concreto que que vocês suenan têm maravillosos? para Eh, atingir esses sí, objetivos que realmente parecem maravilhosos? yo creo que el Tem alguns el pontos aqui. primer punto es el Primeiro, ejemplo que daba Ana María primeiro sobre la ponto, o desigualdad. exemplo que a Ana Maria En deu este sobre a momento nos es desigualdade é como que crucial, en el porque mundo el siglo XXI y el hoje siglo XX parece que coexisten, no mundo o, ¿no? o século En XXI e o Corea se século está XX hablando de coexistem. Na Coreia cuáles ya, fala-se la manera como estamos de utilizando la inteligencia artificial en da el maneira como currículum a de una manera inteligência casi natural. artificial é usada no En currículo otros já de países forma quase ni siquiera natural, sabemos si tienen enquanto em algún outros tipo de países conexión a Internet. nem sequer sabemos Pero se no as solamente es crianças esa têm diferencia, conexão com a esa internet. E essa coexistencia não é siglo XX y siglo XXI es a entre única países, sino diferença, es essa al interior de los coexistência entre países, países, mas ¿no? dentro dos En gran parte de los países países de também América Latina, existe esa como decía Ana María, coexistência entre tienes os una séculos escuela con XX e conjunto XXI de na América condiciones, otras escuelas que Latina. no tienen, Algumas ¿no? Y escolas eso lo têm tenemos que todas as cerrar, condições ¿no? e Esa outras brecha la tenemos que cerrar. não. Y vamos a É uma trabajar en lacuna algunas que de las precisamos restricciones, fechar e vamos ¿no? que trabalhar existen em para poder algumas das avanzar en restrições mejorar que existem para conseguir en
avançar e melhorar, ou seja, fechar essas lacunas, melhorar a qualidade para todos. Como a Ana Maria falou, tem a conectividade e tem outro ponto que é mais complexo, onde devemos avançar. O mercado de tecnologia, de soluções tecnológicas, por exemplo, é muito dinâmico e, por isso mesmo, é perfeito. A informação
surge de forma muito assimétrica desse mercado. A informação do que funciona ou não funciona muitas vezes vem dos mesmos fornecedores. E soluções tecnológicas nem sempre são compatíveis umas com as outras. Isso torna a adoção da tecnologia em sala de aula muito difícil. Quando dizemos que os governos têm que fazer isso e aquilo, de fato, escolas públicas de excelente qualidade devem dar às crianças a liberdade que elas precisam. Mas para comprar essas tecnologias é preciso lidar com processos administrativos de compras muito complexos. Quando há um único fornecedor, ao comprar a solução tecnológica, compra-se o software e mais conjunto de serviços de assessoria, de treinamento, que é difícil de comprar para o setor público. E são todos os pontos, todas as questões que nós queremos realmente trabalhar neste esforço conjunto entre o BID e o Banco Mundial. Então, falamos muitas vezes, temos que ver o software, o hardware, a conectividade, mas vai além disso. A escola precisa de um ecossistema completo para que essas máquinas, esses dispositivos tenham manutenção. Se eu me conecto, muito bem, mas como é que a escola está conectada com a nuvem? Como ela se conecta com o sistema? Isso requer um conjunto de um ecossistema muito complexo. Não se trata apenas de comprar o dispositivo. E, finalmente, o ponto mais importante, podemos ter o hardware, o software, o ecossistema administrativo que for necessário, mas o fator humano é crucial, no final das contas, para alavancar o processo, o trabalho do docente é importantíssimo, a interação entre aluno e docente, alunos e colegas. A tecnologia permitirá que essa interação seja mais rica, mais produtiva, e assim o docente não tenha que fazer as tarefas de avaliação, que são realmente tediosas, mas pode se dedicar a fazer aquilo qual ele se presta, a ter o pensamento criativo, crítico, com a ajuda da tecnologia, ele poderá fazer um melhor trabalho. E tudo isso requer um pacote, precisamos entregar um pacote, trabalhar na conectividade, no hardware, nas máquinas, nesse ecossistema, ter plataformas digitais para aprendizagem, para avaliação dos estudantes, mas temos que pensar nesse pacote. Às vezes cometemos o erro de avançar em uma área única, e essa iniciativa entre o BID e o Banco Mundial visa entregar um pacote de intervenções ao sistema educacional para que possam avançar mais e realmente conectar as suas escolas. Bom, estamos falando realmente agora de algo que é concreto. Muitos dos participantes hoje, trabalham, claro, estou pensando nos docentes que nos ouvem com tantos desafios. Concretamente, quais seriam as metas comuns? Como será desenvolvido esse trabalho para melhorar e apoiar todas essas crianças e jovens da América Latina? Realmente, o que temos do lado do Banco Mundial e do BID? O Jaime já mencionou, mas eu vou resumir brevemente, depois falarei de colaborações, cooperações concretas. Bom, primeiro, falamos em fechar as lacunas, conectar as escolas, não é? Queremos que as escolas tenham conexão com a internet. Isso será feito em várias escolas e vamos compartilhar números. Segundo, apoiar os sistemas de transformação digital, entregar o software e formar docentes, formar os professores para estarem aptos a usar. Tem um plano, portanto, para isso, sim. Esse é o segundo ponto. E terceiro, fortalecer o sistema EdTech para ter soluções inovadoras, envolver o setor privado e com soluções inovadoras que possam ser escaladas. Como será feito? Terei exemplos concretos. E vamos coordenar esforços. Nós trabalhamos na área de educação nos dois bancos e podemos nos complementar, coordenando e complementando esforços, poderemos maximizar os esforços, potencializá-los. Dois exemplos. Na Costa Rica, o Banco Mundial vai focar na digitalização dos sistemas de gestão em âmbito nacional, mas o sistema local também requer fortalecimento e o BID vai fazer esse fortalecimento na Costa Rica dos sistemas em nível local, tá? É algo concreto que nós faremos. Segundo, na Colômbia, os dois bancos trabalharão em infraestrutura digital do país, sobretudo nas regiões rurais, das áreas rurais,
Tem algumas escolas na região que estão realmente na ponta e outras ainda estão décadas atrás. E o BID vai, então, focar nos sistemas digitais de educação, gestão educacional, e assim nos complementaremos de forma importante. Depois, o Banco Mundial entra e se encarrega dos dispositivos de educação, ensino. Então, em vez de cada país fazer as coisas isoladamente, estamos identificando locais específicos onde complementaremos as ações que já estamos tendo. Isso é muito importante. Segunda coisa que vamos trabalhar juntos em medição, avaliação de impacto, trabalhos, seminários para ter um diálogo com os países, discussões sobre como podemos aprofundar, ou como os países responsáveis por isso poderão aprofundar. Isso será realmente algo em grande escala, ou começarão por alguns países. Ainda não definimos isso, mas será algo muito importante. Se unirmos estes esforços, será apenas o começo, não é? Do que vamos fazer. Teremos investimentos de 512 milhões de diversos países e as regiões se complementarão, e o Jaime vai complementar. Sim, eu gostaria de dizer também que com esses 512 milhões que já estão, e andamento teremos mais 400 nos próximos 2 anos, a ideia é justamente essa, chegar a 3,5 milhões de estudantes, 12 mil escolas, apoiar 350 mil docentes. Desculpe, vamos parar um pouco, porque esse é um anúncio muito importante que vocês estão fazendo, e eu estou surpresa. Vocês estão anunciando este orçamento inicial de 512 milhões a partir de... Isto já está em andamento, como parte do acordo entre ambos os bancos, sim. É a soma dos 2 bancos, tá? Conjunto países da América Latina, com este valor. E a ideia é que nos próximos 2 anos teremos investimentos adicionais de 400 milhões de dólares. Claro, isso vai depender também das nossos diálogos com os países. Os bancos não impõem nada, os bancos apoiam o trabalho dos governos. Este é o nosso papel neste momento. E com relação a essas metas específicas dos países, eu também acrescentaria alguns pontos relacionados com plataformas regionais que deveriam apoiar o trabalho de todas as escolas e o sistema, em 4 pontos específicos. Primeiro, apoiar as melhores práticas para conectar e equipar escolas, porque agora já não é uma questão de, bom, comprar dispositivos ou não. É preciso comprar serviços que garantam que eu possa ter este número de dispositivos de forma permanente na escola. Então, temos como conectar e equipar as escolas de forma eficiente. Segundo, apoiar os países em seus planos de investimentos para incluir todas as escolas nesse sistema tecnológico. E aqui falaríamos de uma atuação em diversos níveis, da conectividade, do hardware, de suporte administrativo e logístico, de formação docente. Deveríamos avançar em todas essas camadas, em todas as escolas. A internet é importante, claro, você pode ter, mas ter internet é ter a conectividade. Tenho conectividade na cozinha. Isso não quer dizer que eu tenho comida. Eu preciso do fogão, preciso do cozinheiro, dos produtos. A conectividade apenas não é suficiente. A conectividade deve ser usada no processo de ensino, e isso requer um conjunto de intervenções. Os planos de investimentos dos países, o crucial é que sejam planos de investimento com uma meta clara. Se quisermos que todas as escolas sejam parte deste ecossistema, isso tem que ocorrer em um ano específico. Eu quero, bom, que todas as minhas escolas sejam parte deste ecossistema em 2030. Se eu quiser que isso ocorra em 2030, eu preciso fazer estes investimentos, investir este montante de recursos entre agora e 2030. Não podemos dizer, vamos ver quanto a gente consegue avançar cada ano, vamos fazer o melhor que der. O que, infelizmente, acontece em muitos casos. Não, temos que definir uma meta. Quando queremos universalizar o acesso à conectividade, ou seja, universalizar o acesso à tecnologia para todas as escolas e mais. Usar a tecnologia
uma ferramenta para melhorar as práticas pedagógicas. Eu trabalhei no Banco Mundial, juntamente com o BID, temos uma ferramenta chamada Coach, justamente. São duas ferramentas. Uma é Teach, uma ferramenta de observação. A outra é Coach, que é uma ferramenta que utiliza essa observação para melhor apoiar o docente. Observa a prática pedagógica do docente e dá feedback permanente. Isso requer tecnologia, se quisermos ter escala. Tudo bem fazer em sala de aula, mas precisamos chegar a centenas de salas de aula. E a tecnologia é muito importante para isso. E, finalmente, falando nível local, regional, como eu conversei com Mercedes, boas práticas para aquisição e gestão tecnológica. Muito complicado, às vezes, para os sistemas públicos adquirir tecnologia. Devemos melhorar a qualidade desse mercado. O mercado tecnológico é muito complexo e temos que garantir que funcione melhor. São 4 áreas, é ambicioso, muito ambicioso, sei, este plano, mas se avançarmos pouco a pouco, apoiando os países nessas 4 áreas, poderemos sim nos tornar referência. É um plano muito claro e, principalmente, um orçamento, algo que os países precisam também. Estes são os objetivos, temos um plano claro. Quem mais deve se somar, deve participar do projeto do qual estamos falando? Que tipo de apoio, colaboração? É preciso trabalhar com o setor privado, somente o governo, na opinião de ambos? Bom, em primeiro lugar, antes de responder a pergunta, mais uma vez, desculpem, algo muito importante nesses valores. Nós vamos beneficiar 305 milhões de alunos a curto prazo, mas formaremos 350 mil docentes que terão impacto não só sobre os alunos, durante, claro, o seu processo de docência, como também outros que aprenderão com eles, outros professores. É um efeito que vai se replicar em outras escolas quando estes professores estiverem formados. Estes são alguns benefícios também a curto prazo que temos aqui, mas que poderão ter uma repercussão maior a longo prazo. Respondendo a sua pergunta, que é muito importante para nós, é muito, muito importante envolver também as empresas, o setor privado. Nesse processo, primeiro, como dissemos, para o setor privado, pode contribuir com inovação e que poderá escalar também no setor público e privado e também poderão investir em educação. No BID temos muitos exemplos. Por exemplo, um programa chamado Impulsionar. Trabalhamos com o BID, BID Lab, que é realmente o nosso guichê de inovação para escalarmos todas as inovações importantes da Fundação Lehman e Imaginable Futures. E mostramos aos líderes governamentais da região todas essas questões, como usar a tecnologia da educação, na docência. E o que temos percebido é que a aprendizagem aumentou em 38%, principalmente nas áreas pobres e rurais. Então, temos aqui o setor privado, o setor público e organizações que sabem e conhecem estes temas, e cada um se complementa, compartilha seus conhecimentos de forma importante. Estamos convencidos, temos certeza que a parceria entre BID e o Banco Mundial não é apenas uma soma do que cada um faz separadamente, mas é algo que poderá potencializar muito mais. A soma das partes é muito maior do que aquilo que cada um faz separadamente. Poderemos colaborar através do trabalho conjunto e atraindo todos os outros atores que serão fundamentais para trabalhar nesse esforço para melhorar a educação na região e para que os países solicitem nosso apoio para poder melhorar a educação na região. Realmente, um dos grandes problemas que nós temos e deveria ser uma das nossas grandes metas para os próximos anos. Este objetivo de incluir o setor privado é realmente no sentido mais amplo. Falamos de investidores, empresas grandes, pequenas, ONGs, think tanks. É realmente crucial, porque, além de tudo, o mercado de soluções tecnológicas é muito atomizado. As soluções muitas vezes existem, mas não sabemos se elas são compatíveis com outras soluções, se elas são compatíveis. E, em grande escala, reunir os atores inovadores, empresários,
pesquisadores, setor público, a escola é muito importante, porque todos são agentes que têm interesse na educação, na tecnologia, na educação, mas nem sempre colaboram, nem sempre trabalham juntos. E foi o que a Ana Maria disse há pouco, é muito importante. Em segundo lugar, também é muito importante envolver os governos, é crucial, de fato. Isso já começou. Antes deste acordo, já trabalhamos com equipes de educação do PID. Como foi a reação? Sim, já começamos em março, firmamos um acordo em Bogotá no começo do ano, um compromisso para promover a evolução do ensino, não apenas com a tecnologia, mas para recuperar a aprendizagem e a educação. Isso junto aos ministros de educação foi muito importante, seria para começarmos a entender que há um problema, existe um problema, para começarmos a internalizar que existe um problema grave, uma crise de ensino e que precisamos avançar. A firma desse compromisso foi muito importante, mas agora, claro, esse compromisso deve ter um impacto concreto nas escolas. E eu termino com uma última reflexão, dizendo que é crucial que todos os atores interessados na educação, os fornecedores privados, os sindicatos estão interessados, os políticos, o Congresso, o Executivo, os bancos multilaterais, todos estes atores supostamente estamos interessados, mas é crucial que todos estes agentes tomem decisões em função única e exclusivamente do interesse dos estudantes, única e exclusivamente, não o fornecedor com base em seus interesses, o sindicato com base em seus interesses como sindicato, ou a burocracia também com base em seus interesses. Não, o objetivo maior é beneficiar os estudantes. Bem, que maneira para fechar. E, finalmente, antes de passarmos às reações dos 9 ministros de educação de nossa região, algo muito breve, como vocês se sentem hoje, estando aqui, fazendo este anúncio tão histórico, essa divulgação tão histórica, liderando este processo. Ana Maria, eu me sinto muito honrada, é um prazer para mim estar aqui e com esta equipe que conseguiu isso, um acordo, já levamos meses trabalhando neste acordo, foi a equipe do Banco Mundial e do BID que foram essas equipes que trabalharam, que remaram juntas. Realmente, agora é hora de dar continuidade. Mostramos que é possível, tenho certeza que é realmente muito auspicioso e gostaria de parabenizar a equipe e agradecer a generosidade de todos por nos mostrarem. Vamos trabalhar juntos pelas crianças, como o Jaime falou, em busca de uma melhor educação para todos na América Latina e Caribe. Jaime, você? Eu também sinto por um lado muito otimista, porque de fato é uma equipe muito talentosa, temos nos 2 bancos e também muito comprometida, muito engajada. E ao mesmo tempo, claro que há um otimismo, existe uma preocupação, né? Queremos avançar rápido, porque realmente essa pauta é urgente e nós queremos atender as crianças e os jovens para os quais trabalhamos, queremos entregar uma educação melhor. Muito obrigada, o tempo passou rápido demais, mas realmente a gente sai daqui energizado, com muita esperança e otimismo com estas notícias, especialmente pelas crianças e pelos jovens, pessoas que não tiveram as mesmas oportunidades. Parabenizo a ambos. Muitíssimo obrigada a todos que estiveram conosco aqui presencialmente e virtualmente. Esperamos também seus comentários, suas reações. E para nos despedirmos agora, também gostaríamos de deixar as mensagens de alguns dos ministros de educação de nossos países. Muitíssimo obrigada mais uma vez. Una escuela conectada es una escuela de oportunidades, en el cual el estudiante, docente y personal administrativo utilizan las tecnologías digitales de manera efectiva pour pouvoir rester en contact avec les élèves de façon à améliorer la capacité de aprendizaje. Eso sin duda democratiza, genera mucho más posibilidades para nuestras comunidades educativas, para que interactúen incluso con otros actores de la sociedad civil. Es un acto de justicia social, es un acto de justicia educativa
es un acto de federalismo, de igualdad educativa. Contribuye a la reducción de desigualdades sociales, creando oportunidades de crescimento inclusivo. Qualquer iniciativa que possa trazer aos nossos jovens a oportunidade de ter uma escola realmente conectada, olhando para frente e olhando para as competências do século XXI com o uso da tecnologia é fundamental. That will inspire a lot of children, motivate them and give them possibilities to develop their learning skills in the society. Queremos que nuestros estudiantes estén creando tecnología para resolver problemas de los próximos años y hemos decidido que la formación tecnológica es parte integral de la política educativa y curricular. Pour pouvoir non seulement s'inscrire dans une démarche de formation, d'apprentissage continu, mais aussi comme un outil qu'ils puissent utiliser comme compétence pour gagner leur vie aussi. Además, permite la reducción de otro tipo de brecha, como la brecha de género, garantizando el acceso a las tecnologías a las niñas y mujeres, la brecha en comunidades rurales y fortalecimiento de la educación bilingüe, ya que permite un intercambio intercultural. Agradezco de manera muy especial al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial por financiar estas iniciativas de gran impacto educativo y social. And we look forward to participate in a meaningful way in furthering the connectivity of our schools for the welfare of all of our children. Pero no hay que quedarse solo a nivel nacional. Hay que apostar a lo regional y a lo internacional. Y por eso la cooperación internacional, el diálogo con otros países, resulta cada vez fundamental e importante. La escuela conectada es dinamizadora para la garantía de otros derechos fundamentales.